Bem, pessoal, é um prazer comentar esse eletrocardiograma de número 18 do nosso site ecgepm.com. Sou Felipe Augusto de Oliveira Souza, sou médico de cardiologia da Unifesp. Esse eletrocardiograma é um eletrocardiograma aparentemente simples, tá? Mas é um eletrocardiograma que tem que ser analisado com grande cuidado. A começar pelo ritmo, nós temos uma frequência aí em torno de 40 batimentos por minuto. Você tem 7 quadradinhos e meio, né? 7 quadradões e meio. Então você divide 300 por 7,5. Nós temos aí uma frequência de 40 batimentos por minuto. Analisando o ritmo, nós vemos que não é um ritmo sinusal, porque além da onda P ser positiva, ser negativa em EVR, que caracterizaria um ritmo sinusal, temos obrigatoriamente que em D3-EVF temos uma onda P negativa, né? Em derivação D2 ela é isodifásica. Então, provavelmente essa onda P está sendo proveniente, está sendo gerada da porção baixa do átrio direito, né? Nós poderíamos falar que é um ritmo atrial ectópico, um ritmo atrial baixo, né? Com a frequência aí em torno de 40 batimentos por minuto. A condução atrioventricular está preservada. Nós temos que para cada onda P existe um complexo QRS correspondente, uma condução atrioventricular 1 para 1. Né? O eixo cardíaco também é normal, em D1 positivo, AVF positivo, já sabemos que o eixo cardíaco está no primeiro quadrante. A progressão da onda R, ela se faz aumentando-se de V1 até V6 e a onda S diminuindo de V1 a V6. Então a progressão da onda R é normal. E o que nos chama a atenção, que o mais interessante desse eletro, é o intervalo QT, extremamente prolongado. Né? Esse eletrocardiograma foi obtido de um paciente com um diagnóstico de hipocalemia, né? Um potássio baixo, um potássio de 1,4 miligramas por decilitro. Aqui é uma fórmula, a fórmula de Basé, a fórmula mais simples para o cálculo do intervalo QT. Além de nós fazermos o intervalo QT medido, né, nós temos que corrigir isso para a frequência cardíaca. A fórmula de Basé ela se propõe a isso, né? O intervalo QT medido, né? Como é que nós calcularíamos o intervalo QT? A partir do início da onda Q, né, como nós vemos na figura, na parte à direita da figura, até o final da onda T. Então não vale a gente pegar a onda U, né? Isso vai deixar o intervalo QT maior, mas o intervalo QT até o final da onda T, como o próprio nome diz. Nós passaremos um eixo, uma linha, até o final da onda T e uma outra linha na linha de base do eletrocardiograma, para termos a distância correta entre o início da onda Q até o final da onda T. Então esse é o intervalo QT medido, que vai ser dividido pelo valor do intervalo RR em segundos. Nós temos então aqui, nós fizemos isso nesse eletrocardiograma, e o QT medido foi de 640 milissegundos. Nós temos que o intervalo RR é de 1500 milissegundos, teremos que transformar isso para segundos, para fazer o Basé 523 milissegundos. Né? Nós vimos aí então que o Basé subestimou um pouco o intervalo QT, mas ainda continua prolongado. Lembrando que o valor normal para o intervalo QT é de 350 a 450 milissegundos. E o Friedericher, uma outra fórmula que leva em conta também o intervalo QT medido e a raiz terça do intervalo RR. Né? Ele deu 559 milissegundos, corrigindo então pela frequência cardíaca. Né? Então, o que eu estava falando, a fórmula de Basé ela é mais utilizada devido à sua simplicidade. Mas, como a gente viu nesse exemplo, apesar do intervalo QT estar prolongado, ele subestimou um pouco o intervalo QT. Então, ela subestima as medidas do intervalo QT com frequências menores e superestima as medidas do intervalo QT com frequências acima de 100.
Tá? Então, ela é adequada substancialmente para o cálculo do QT nas frequências entre 60 a 100 batimentos por minuto. Então, temos que nesse eletrocardiograma um ritmo atrial baixo, bradicárdico com uma frequência de 40, condução atrioventricular é preservada e o intervalo QT é prolongado, tá? Secundário a um distúrbio hidroeletrolítico como a hipocalemia. Obrigado.